Os livros que eu li no mês de agosto. Gente, agosto foi um mês caótico porque voltei para as aulas da faculdade, né? Acabaram as férias e aí que virou tudo um caos porque eu já estava acostumada com a minha rotina de férias, no caso. E aí não li muito, mas vou contar para vocês o que eu li. Bom, comecei o mês então com Icebreaker. É um livro que eu tava assim extremamente ansiosa para ler. Ele lançou no Brasil há pouco tempo, acho que faz tipo uns 2 meses no máximo. Então, mas já tem em português, inclusive eu já vou falar sobre isso. E esse é um livro que vai falar sobre esses dois aqui, que é o Nate, que ele é jogador de hóquei, e a Anastasia, que ela é patinadora de gelo, assim, artística, sabe? Não sei o nome direito, enfim. E aí acontece que o campo, um dos rinques, quebrou, enfim, deu ruim, e eles tiveram que começar a dividir e aí conviver mais. E aí, enfim, eu amei o começo. Vocês podem ver pelas marcações dos post-its que até a metade eu tava assim, amando, fascinada, alucinada por esse casal. Só que aí, chegou na metade, eu empaquei. Porque assim, eu demoro muito pra ler em inglês, né? Então, tipo, eu tava demorando muito pra ler esse livro. Eu pegava ali um pouco, no outro dia eu pegava ali mais um pouco. Então, eu demorei muito pra chegar nesse meio. Acho que isso me desconectou um pouco com a história. Só que aí, chegou no meio, gente, eu empaquei. Porque, tipo assim, eu não tava mais curtindo tanto a história. Eu queria muito terminar logo esse livro, porque eu não tava conseguindo ler outros. Tipo, parar esse pra ler outros. Eu até tentei ler esse daqui, mas eu abandonei também porque eu também não tava curtindo muito. Enfim. E aí aconteceu que eu fiquei assim, muito desanimada com a leitura, tava com altas expectativas, desanimei bastante. E aí que eu aproveitei que ele tinha em português. E aí esse final aqui, mais ou menos do meio pro fim, eu intercalei. Uma hora eu lia um pouco aqui no inglês, depois eu lia em português, porque em português eu leio mais rápido, única e exclusivamente por isso eu queria terminar logo, porque eu não queria abandonar, porque eu tenho a minha meta de uma quantidade de ler em inglês, então eu não queria abandonar, queria finalizar ele. E o inglês dele é muito tranquilo, muito suave mesmo. Ele tem bastante diálogo que ajuda muito, ele tem uma escrita muito gostosa mesmo, assim, sabe? É que de fato ainda eu tô treinando a leitura em inglês, então por isso eu demorei. E aí, gente, eu entendi por que eu empaquei do meio pro fim. Porque, assim, do meio pro fim foi tão genérico, foi tão chato. E eu acho que também a vibe do livro passou, porque eu fiquei praticamente o mês inteiro lendo ele. Tipo, eu fiquei muito tempo mesmo lendo ele. E aí eu acho que a vibe que eu tava no começo do livro, amando, ela passou. E aí chegou no final do livro, eu não tava querendo mais ler esse tipo de livro, sabe? Então eu achei assim, muito sem graça, muito sem história nenhuma, só um clichêzinho, e aí acabei me desconectando muito do livro. E no fim eu dei 3,5 estrelas. Eu ainda gostei muito, mas eu acho que se eu tivesse lido, tipo, aproveitado mais a leitura enquanto eu tava na vibe dele, eu acho que eu teria aproveitado muito mais. Enfim, foi isso. Daí eu tava com muita vontade de ler um suspense. E eu não tinha nenhum aqui, então eu aproveitei que eu fui trocar livros no Sebo. Tem vídeo no Instagram e no TikTok sobre isso. Fui trocar livros no Sebo e aí eu encontrei esse daqui, do Harlan Coben, que é Confia em Mim, e ele é um autor super famoso, né? Esse livro aqui, ele já é um pouco mais antigo, ele é de 2009. E aí eu paguei 10 reais. Paguei não, né? Não paguei nada porque eu troquei no Sebo, mas ele me custou, entre aspas, 10 reais. E aí, enfim, tava mega animada pra ler ele. Ele tem uma escrita um pouco, não antiga, mas tipo, umas coisas de ortografia que não usa mais. E tava bem na vibe da tecnologia, né, 2009. Então, essas coisas tipo de e-mail, de rastreador e tudo mais. Então, eu achei isso bem legal. E aí, esse livro aqui, na verdade, ele tem uma história principal, que é de um garoto em que ele perdeu o melhor amigo dele, o melhor amigo dele se suicidou, e aí que ele passa, então, a ficar, tipo, muito pra baixo até que ele some. E aí os pais deles ficam, tipo, muito preocupados e vão atrás dele, e aí que o rolo todo começa. Mas esse livro é muito doido, mano, porque, assim,
ele mistura muitas histórias. Ele, tipo assim, tem muitos personagens. E aí fica até um pouco confuso, assim, porque são várias histórias que de algum modo estão interligadas ali, mas que às vezes tira do foco principal e daí o final acaba sendo meio previsível, porque você já conhece as outras histórias. Então, tipo assim, no meio do livro me surpreendeu muito, teve um plot aqui que me surpreendeu muito, mas o final eu já tava, tipo, já sei o que vai acontecer, sabe assim? Então, não me surpreendeu muito, mas foi um livro que me distraiu bastante, que ocupou bastante minha cabeça e que, enfim, serviu para o que eu tava precisando ali no momento, que era um suspense, mas eu tô com muita vontade de ler Verity e de ler Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu quero muito ler esses dois. Em breve eu vou comprar. E aí, enfim, é isso. Mas eu gostei muito da história, gostei muito de ter conhecido uma escrita nova. E esse eu também dei 3,5 estrelas. E aí, pra finalizar o mês, eu tava a fim de ler uma fantasia. E aí comecei a ler Guild, não sei. Na verdade, eu finalizei ele no dia 1º de setembro, mas faltava, tipo, 50 páginas. Eu li a grande parte dele em agosto, então eu considero como leitura de agosto. Enfim, e esse livro aqui vai contar sobre o rei Midas, que ele é um rei em que tudo que ele toca vira ouro. Então, tipo, ele é muito rico e aí é um livro, assim, meio machista, porque eles têm mulheres à disposição e aí uma dessas mulheres ele toca e ela vira ouro também. Então, enfim, ele é tipo a favorita, ela é a favorita dele, assim. E aí que eu tava odiando. Esse não foi um mês de boas leituras, mas, tipo assim, até a metade dele eu achei extremamente chato e bizarro, porque não tinha história nenhuma, era simplesmente esses dois que estavam, tipo assim, eu tava odiando eles, e aí eu não foi pra mim, entendeu? Tipo, tava odiando mesmo, daí eu falei, mano, já cheguei até a metade, li 2 livros no mês, eu vou terminar esse livro. E aí eu terminei. E aí da metade pro fim começou a ter uma história, sabe? Tipo, relacionando a fantasia e briga entre reinos e tal. Então começou a ficar mais interessante. Só que aí, tipo, já tava da metade pro fim. E aí chegou no fim. Chegou no fim a parte que tava ficando legal a história, que, tipo, as coisas estavam começando a acontecer, acabou. E vai ter continuação. E eu tô muito brava, porque eu não quero ler a continuação, porque eu não gostei o suficiente pra ler uma série, entende? Enfim, eu achei que eu fosse, tipo, eu tava esperando que eu fosse gostar muito mais e entrar no novo esquema de pirâmide, mas não quero, realmente. E aí, o único personagem da história inteira que eu gostei morreu. E aí, gente, infelizmente, assim, ó, 2,5 estrelas, só pelo esforço mesmo, por esse do meio, a parte do meio aqui que foi legal. Mas fiquei bastante decepcionada, assim. E é isso, né? Foi basicamente isso. Essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Vocês já perguntaram, eu postei lá no Scooby. Eu não lembro agora, acho que foi a Gi que perguntou. Que eu coloquei abandonado lá no Scooby esse livro aqui. E foi simplesmente porque ele é um spin-off e eu acho que eu não tava muito na vibe da série. Eu tava achando um pouquinho repetitivo e aí não me pegou muito, então por isso que eu acabei abandonando. Mas eu li 126 páginas dele também em agosto, se contar. E é isso, mas eu tenho abandonado muitos livros, assim, desse estilo, assim, que eu não tô curtindo mesmo e tal. Só que eu não tô mostrando aqui, né? Não sei se vocês gostam que eu mostre quando eu abandono também pra incluir no mês, no Lidos do Mês. Me contem aí se vocês querem que eu comece a incluir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você leu esse mês.